Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. E eu já vou adiantando que eu tô meio resfriada, então pode ser que eu tussa várias vezes durante a gravação, mas tentei segurar ao máximo. A aula tem que postar hoje, então a minha voz não melhorou. Desde da nossa última aula de quinta, que foram aquelas 2 horas de aula, a minha voz só... Desculpa, gente. Acabou, né? Eu acabei tendo uns problemas na garganta. Então, hoje é a nossa última aula sobre o assunto violência contra as pessoas negras, racismo, no qual a gente passou por vários textos diferentes, né? A notícia, o conto, o artigo científico, e hoje a gente vai falar de música. Eu vou aumentar minha apresentação, só um minuto. E a música que eu selecionei para falar do racismo, para falar da violência contra as pessoas negras, foi Esmalha, de Emicida, tanto pela demanda que vocês, né, me colocaram quando eu coloquei que eu gostaria de trabalhar com a obra do Emicida, então todos se animaram, mas também por todas as mensagens que essa música tem implícita na sua letra. Ela tem uma série de metáforas ali, de comparações que a torna muito rica. Então, para a gente começar a falar da música, a gente tem que ter conhecimento também um pouquinho de literatura, porque esse nome Esmalha não se dá à toa. A escolha do Emicida ali, ela é muito sagaz mesmo, porque ele faz a comparação. A Esmalha da música, né, que vai dar origem à música, ela vem de um poema simbolista brasileiro, do poeta Alfonso Guimarães. Então, acho que a primeira coisa, antes mesmo da gente adentrar nos pormenores da música, é falar um pouquinho desse poema. Então, esse poema é escrito num contexto histórico, né, da época que a gente chama, do período literário que a gente chama de simbolismo, que é um período em que o mundo está passando por uma grande crise econômica, o aumento da desigualdade social. A gente tem uma política neoliberal, sobretudo na Europa, mas que vai reverberar nos outros países, então que vai aumentar essa desigualdade social. A política liberal, ela vai pontuar meio aspectos de meritocracia, de que se todo mundo se esforçar consegue, então esse tipo de coisa, o que vai aumentar a desigualdade social. E essas disputas internacionais, econômicas, essa desigualdade, vão acabar culminando depois na Primeira Guerra Mundial. Desculpa, gente. Então a gente está falando de um período que é anterior a 1914, que é quando esse poema é escrito. No Brasil, a gente tinha recém a abolição da escravatura, então um momento que inicialmente apareceu como de vitórias, uma luta que vinha se arrastando já há muitos anos, né, contra a escravidão, mas que depois também culminou em desigualdade social, porque a gente já discutiu que os negros não tiveram nenhuma política de ressarcimento, de auxílio mesmo para reconstruir suas vidas depois que a escravatura acaba. E a gente também tinha ressentido a proclamação da República, que também inicialmente parecia, né, um novo tempo se abrindo para o Brasil, que deixava de ser um império, mas a gente tem uma república que ela é dirigida inicialmente por militares, então as mudanças que se esperavam que iam acontecer não aconteceram. E quais são as características na arte, né, nesse momento e, consequentemente, na literatura? A gente tem muito pessimismo, assim, as pessoas estão pessimistas porque as mudanças boas que prometeram não acontecem. A gente tem muita alusão à morte, né? A gente está se aproximando num período de guerras, então essa atmosfera já começa a ficar bastante pesada. A loucura vai ser um aspecto recorrente nas artes, a fuga da realidade, então muita desilusão. E também um certo misticismo e um apego à espiritualidade. Então a gente pode perceber mesmo que a gente tem uma realidade que está ruim e que as pessoas vão tentar fugir dela de alguma maneira, seja pela loucura, pela espiritualidade, misticismo e tal. Então agora eu vou ler o poema Esmalha, que também está na música, para que a gente, né, faça depois as aproximações. Quando Esmalha enlouqueceu,
pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E num desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então a gente tem uma moça, a Ismália, que, né, a gente deduz que ela está num alto de uma torre, algo assim, um prédio alto, que tem um mar embaixo, e que ela ali vive uma espécie de loucura mesmo, e ela começa a desejar aquela lua do céu e acaba se jogando e falecendo. Então a gente tem essa referência à loucura, à busca por algo que está além do seu alcance, muito evidenciado nesse poema. E a partir dessa comparação que o Emicida escreve Ismália. Então, e ele tem essa referência desde muito jovem. Ele escuta esse poema pela primeira vez quando a mãe dele, Dona Jacira, isso ele falou em várias entrevistas, que havia voltado a estudar, ela parou de estudar ainda muito jovenzinha. Então ela volta a estudar já com os meninos, depois de ter os filhos, e ela lia a poesia brasileira. E Ismália, que vocês puderam perceber, ela tem rima, tem uma musicalidade, é um poema fácil de decorar. Então, para auxiliar nesse processo, ela lia muita poesia. E Ismália era um desses poemas que a dona Jacira lia, e o Emicida tem esse primeiro contato por meio da mãe. Então agora, eu não ia pôr a música porque em outras aulas eu tenho usado música com outras turmas e o YouTube tem me mandado algumas notificações, meio que eu tô, né, usando conteúdo de outros. Mas eu vou colocar porque eu acho que é importante, né, pra gente escutar. Então ela tem uma introdução, né, inicial.
Aqui é a Fernanda Montenegro recitando o poema. Agora a música encaminha para o final, então eu vou paralisar ela aqui, né? Porque ela meio que repete o refrão e essa parte do Ícaro, que é o próximo ponto que eu gosto de chamar a atenção. Ele faz referência então à Esmalha Poema, para construir a Esmalha da música, mas ele também fala de Ícaro. Ícaro é um mito grego, da Antiguidade Clássica. A gente, desculpa. Onde a gente tem um rapaz que ele tá preso no labirinto, o labirinto de Minotauro. E para fugir de lá, ele vai construir asas com penas. Então tem todo um processo de, né, pegar as penas dos pássaros que iam morrendo e tal, que o Minotauro, né, foi devorando. E então ele constrói essas asas para fugir. Ele e o pai dele estão presos nesse labirinto. Daí quando a asa tá pronta e tal, o pai dele avisa, né? Eles colaram as asas, as penas com cera. Então o pai dele avisa, Ícaro, não voa perto do sol porque a cera vai derreter e a asa consequentemente vai se despedaçar. Só que eles estavam presos naquele labirinto há muito tempo, então quando eles conseguem sair de lá, o Ícaro, vendo a luz do sol depois de muito tempo, a liberdade, ele não consegue seguir o conselho do pai, que acaba se aproximando muito do sol. É claro que isso é um mito, então acaba se aproximando muito perto do sol, as asas né, derretem, a cera derrete e ele acaba caindo morto, né, acaba morrendo porque ele vai cair daí no mar, o mar que até acaba recebendo o nome dele depois. Então, é uma outra referência que a gente tem também de uma pessoa que olha muito, né, deseja muito que está longe no alto e acaba morrendo por causa disso. A gente tem a Esmalha, que é a lua do céu, e nessa busca acaba, né, se jogando, caindo da torre. E o Ícaro também, né, a hora que ele fala, cuidado, Ícaro, não voa perto do sol, que eles não aguentam te ver livre, imagina te ver rei. Então é isso, o Ícaro também seria essa metáfora dessa busca por algo que está no alto, mas que acaba provocando até a sua própria morte. Então, eu vou abrir outro vídeo para continuar falando da música, para não ficar muito longo esse, mas então que a gente tem em mente, que a gente tem esse poema como uma referência importante dessa moça, dessa Esmalha, que vai acabar gerando a própria música, e também o mito do Ícaro, desse mito grego, também desse rapaz que voa para muito perto do sol e acaba perdendo as asas por causa disso. Já foram 15 minutos. Até o próximo.